Vamos falando agora, gente, de um problema que a gente tem recebido aí muitas reclamações a respeito de tampas de PVs soltas e recalques nas vias públicas. Situações que colocam em risco, né, a vida dos pedestres, dos motoristas, principalmente dos motociclistas, que são essas tampas aí nesses PVs da Sanesul. Eu estive na Sanesul, conversei com o gerente regional, o Adilson Bahia, que explicou a respeito desses problemas, desses transtornos em relação a essas tampas soltas. Acompanhe. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os munícipes de Três Lagoas. Um prazer, né, falar contigo novamente aí com a comunidade. Infelizmente, o nosso município, em virtude da industrialização, então passa muito caminhão, né, principalmente com eucalipto, com celulose. E essas tampas, né, que é o posto de visita, que é o nosso PV, onde que a gente consegue fazer a manutenção na nossa rede, ela tem uma parte que é feito de cimento, né? Entre a borda da tampa, que é de ferro, e o asfalto. Então, muitas vezes é danificado. O que que a gente solicita? Onde que tem essa situação, que a comunidade pode entrar em contato com a Sanesul através do nosso 0800, né? Que é o 0800 067 6010, no qual de imediato é aberto uma ordem de serviço e a gente faz o reparo de pronto atendimento. Aí, nesses casos, vocês fazem o quê para evitar problemas, transtornos? Realizamos a correção novamente, né? Infelizmente, eu acredito que nós vamos conseguir eliminar esse problema dentro de Três Lagoas, dessas danificações dos nossos PV, quando o anel viário de Três Lagoas ficar pronto, né? Que a gente vai tirar todo esse fluxo de caminhão pesado de dentro do município. Mesmo nos bairros da cidade que não tem tanto movimento de veículos pesados, esse também seria o problema? Não, aí nesse caso pode ser que também é a vida útil, né? Tem que analisar caso a caso, mas o mais importante a quantidade não é uma quantidade significante e que toda solicitação que chega na Sanesul a gente faz um reparo de imediato. Agora, as pessoas têm colocado que além desse problema que está alto, também que fica com buraco em algumas situações que elas estão afundando e estão ficando com buraco ali. Em relação ao buraco, já em relação das valas que a gente faz uma ligação de água ou de esgoto, né? Ou um vazamento de água ou um extravasamento de esgoto que precisa fazer a abertura ali da rede. Nesse caso é em relação à reposição asfáltica. Então nós temos a nossa empreiteira, que é a construtora Jupiá. Então todo o serviço de reposição asfáltica de água, né, de intervenção de água, é a construtora Jupiá que faz para a Sanesul através de uma licitação no qual ela ganhou. E da terceirizada MS Pantanal é a líder, porque toda a intervenção da MS Pantanal é responsável por essa empreiteira contratada por ela. Só para a gente entender, duas situações. Uma que a gente está falando é quando se faz a ligação de água, tem aquela valeta e fica com depressão. Mas eu estou falando em relação a essas tampas mesmo. As pessoas têm questionado que elas estão afundando. Das tampas. Não, em relação às tampas, teve agora uma situação aqui próximo ao hospital, né? E a essa situação foi feita uma intervenção. Acredito que dessa intervenção foi feita a reposição e o material não foi substituído ou deveria estar contaminado, então acaba ocorrendo o recalque. Na onde ocorre o recalque também é a mesma forma. Avisar para a Sanesul aí no 0800, a gente tem os nossos técnicos que faz vistoria, né, que faz a medição de asfalto e levanta esses retrabalhos. Mas a comunidade também pode colaborar com a Sanesul, né, e passar essa informação através do nosso 0800, que a gente faz o reparo de imediato. Mas por que tem acontecido esse recalque? Infelizmente, assim, toda intervenção, você fazer uma reposição de uma rua inteira é diferente de você fazer um reparo de uma vala, né? De uma rua inteira você usa toda uma estrutura, você faz a subbase, a base, você passa o rolo carneiro. É diferente você fazer uma intervenção pequena. Então essa interferência pequena, por mais que você faz solo cimento, toda a situação que é a parte técnica, mas o solo existe vazio, né? Então tem uma parcela aí de 3 a 5% que pode ocorrer recalque. Aí a Sanesul está dentro, por isso que já está dentro do nosso contrato, né, da Jupiá ou da MS Pantanal, que todo local que tem recalque, eles têm a responsabilidade de refazer de imediato. Nesse caso, não, a prefeitura não tem nada a ver com isso, são as terceiras. Não,
todas as situações, que seja de uma ligação de água, que seja de uma ligação de esgoto, que seja do PV de esgoto, né, ou qualquer intervenção da Sanesul, da MS Pantanal, recalque dessas intervenções é de responsabilidade da Sanesul. E a Sanesul tem fiscalizado o trabalho feito por essas empreiteiras contratadas? Sim, a gente faz fiscalização a cada 3 meses, né, levanta essas demandas, eles refazem. Então a gente tem um quantitativo de retrabalho que é feito mensal. A gente cobra não só aqui dentro de Três Lagoas, mas na náutica regional de Três Lagoas abrange, que é Silvira, Brasilândia, Bataguaçu, Santa Rita, Água Clara e Ribas do Rio Pardo. Então a gente tem um sistema de gestão até para a gente minimizar essa situação perante ao executivo, ao legislativo e à comunidade local. Agora sim, falando sobre essa questão da ligação de água, esgoto, que as pessoas questionam, a prefeitura foi e fez um asfalto, a Sanesul foi e fez o buraco, deixou com depressão e demora para tapar. Isso a Sanesul tem acompanhado? Essa situação não existe desde há 8 anos atrás, né, desde quando eu cheguei aqui, da gestão anterior do Anjo Guerreiro, agora da gestão do Cassiano Maia e na Sanesul inteira. Mas aqui a gente sempre fez esse trabalho em conjunto com os secretários de obras, né? Todo local que foi feito pavimentação foi deixado a infraestrutura de água e de esgoto. O que ocorre quando a gente precisa cortar algum bairro, que eu vou até citar o Mais Parque, o OT, o Montanini, é que as pessoas compram o lote e ela vai lá e faz o desmembramento. Aí eu não posso usar aquela preventiva para 2 lotes. Aí eu preciso fazer uma ligação nova. Aí eu tenho que cortar novamente o asfalto para fazer essa ligação nova. Infelizmente, a água é um bem precioso e eu preciso fazer ligação conforme a norma técnica. Eu não posso fazer num ramal só 2 ligações. Então a gente acaba cortando muito, né, o asfalto nesses bairros que eu te falei, OT, Mais Parque, Montanini, Real Parque, em virtude dessa situação. Você tem lá um ramal já de espera, mas o cliente compra o lote e desmembra. Aí precisa fazer uma ligação nova, uma a mais. Mas em relação aos bairros mais antigos, no centro da cidade mesmo, em outras regiões que a gente vê que também é feito o corte? Geralmente quando o cliente pede a segunda ligação, porque você pode ter mais de uma ligação. Às vezes a pessoa do centro, um exemplo que você deu aí, ele tem um comércio, mas em cima ele tem um apartamento que ele aluga. Então ele desmembra, né? Ele é uma água para o apartamento, uma água para o comércio. Então, por isso que a gente faz essas intervenções. É só pelo asfalto que tem como ser feito? Não tem outra alternativa? É porque, assim, de uns 5 anos para cá, as empresas de saneamento padronizou as redes, tudo na calçada, de água e de esgoto, né? Então, vou dar um exemplo aqui, um loteamento novo, recente, o Império, a rede é tudo na calçada, tanto de água e de esgoto. Então não tem intervenção mais no asfalto. Mas os loteamentos antigos, antes era na via e puxava as preventivas. Então por isso que tinha essas intervenções. Mas de uns 5 anos para cá, vários loteamentos já foi feito dessa forma. Rede de água e rede de esgoto na calçada. Em relação ao tempo que demora para fazer o fechamento dessas valetas e a maneira que tem sido feita, que as pessoas reclamam, fica com depressão, demora para tapar o buraco. Olha, que acontece? A nossa empreiteira ela tem 48 horas para fazer reposição, né? A gente cobre isso aí constantemente. E é feita uma fiscalização na medição, né? A gente só mede e paga a empreiteira se o asfalto estiver no padrão. Então, se ocorreu um recalque, foi posteriormente, 2 meses depois, 3 meses depois, que é no note que a gente faz a vistoria e pede para fazer o retrabalho. Mas é o que eu falei anteriormente, se a comunidade também, na onde que tem esses recalques, ligar no 0800, passar essa informação, a gente abre a ordem de serviço e a empreiteira faz de imediato conforme o contrato vigente. Se não tiver bem feito, refaz. Tem que refazer, conforme o contrato.